Tudo bom? Mais uma aula aqui no nosso canal e essa aula especial para você que vai fazer SSA3, o vestibular seriado da UPE. Hoje nós vamos trabalhar com polímeros. Essa aula vai ser dividida em 3 aulas. Nessa primeira aula eu vou conceituar e classificar os polímeros, importantíssimo. Segunda aula, eu vou trabalhar com vocês com os polímeros de adição e a terceira aula vou trabalhar com os polímeros de condensação, beleza? Essas 3 aulas vão estar nessa playlist que você está vendo agora no nosso canal. Tranquilo? Galerinha, vamos fazer o seguinte? Vamos começar conceituando polímeros. Olha o conceito de polímeros. Vem comigo. Polímeros são macromoléculas. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, mas o que são macromoléculas? Eu te respondo, macromoléculas são moléculas muito grandes, são moléculas gigantescas, beleza? Essas macromoléculas, elas são obtidas pela combinação de um número imenso, aí eu até coloquei assim, ó, da ordem de milhares de moléculas pequenas, chamadas de monômeros. Os polímeros são macromoléculas obtidos pela junção de moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas, elas são chamadas de monômeros. Vem dar uma olhada nesse exemplo genérico que eu coloquei aqui. Vê só, eu coloquei aqui, pessoal, tá, essas bolinhas em rosa. E essas bolinhas em rosa, elas representam os meus monômeros. Repara que eu coloquei 3 pontinhos aqui depois e 3 pontinhos aqui antes. Justamente para lembrar a você que antes você tem várias bolinhas rosas e depois você tem várias bolinhas rosas. Essas bolinhas rosas, elas estão na ordem dos milhões, dos milhares. Pessoal, com o uso de pressão, temperatura e catalisadores adequados, eu vou conseguir, galera, juntar essas minhas bolinhas rosas. Eu vou colocar aqui um N aqui na frente para deixar bem claro para você que eu tenho N bolinhas rosas. Turma, juntei essas bolinhas rosas, olha o N aparecendo aqui e eu formei o nosso polímero, beleza? Nosso polímero, ele é formado pela união de moléculas o quê? Menores. Essas bolinhas rosas que eu coloquei aqui, ó, são os nossos o quê? Monômeros. E essas bolinhas rosas unidas são o que nós chamamos de polímeros. Aí você poderia perguntar assim para mim, Flávio, sempre que eu for formar um polímero, eu vou formar esse polímero, Flávio, com moléculas com monômeros iguais? Não. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma bolinha rosa, novamente na ordem de N, bolinha rosa, quadradinho, bolinha rosa, quadradinho. Com o uso de pressão e temperatura e catalisadores adequados, eu vou fazer com que esses monômeros eles se juntem. Quando os monômeros se juntam, eles vão formar o que a gente chama de polímero, beleza? Então não se esquece e vem comigo. Polímeros são macromoléculas. Macromoléculas obtidas pela combinação de moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas são chamadas de monômeros. Beleza? Viu como é que é fácil a definição de polímero? Tranquilão, né? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu apagar o quadro, rapidinho, para eu colocar para você a classificação dos polímeros. Classificação importante. Sempre está caindo algumas perguntas a respeito de classificação. Espera aí, é rapidinho. Já já eu volto. Fala, galera. Voltamos. Foi rapidinho, não foi não? Galera, vamos agora trabalhar com a classificação dos polímeros. São 5 classificações importantíssimas para a gente. Por quê? Algumas propriedades dos polímeros, elas são explicadas a partir dessa classificação. Dentro dessas 5 classificações, existem 2 classificações que têm uma importância crucial no estudo dos polímeros. A primeira, que a gente vai falar já já, é a questão quanto o térmico, e a última classificação, que é quanto à síntese. Mas vamos começar devagarzinho. Vem cá. Primeira classificação vai ser quanto à origem. Nós podemos classificar os polímeros quanto à origem de 2 maneiras: natural
e sintético. Quando eu falo natural, pessoal, eu estou falando que esses polímeros eles ocorrem na natureza. Um exemplo de polímero natural seria o amido, seria a celulose. Amido, celulose são polímeros naturais. Flávio, o que são polímeros sintéticos? Polímeros sintéticos são polímeros produzidos em laboratório. Um exemplo de polímero sintético é o PET. Um outro exemplo é o poliestireno, é o polietileno, é o PVC, o polímero do cano que a gente tem em nossas casas. Todos esses polímeros, eles são classificados como polímeros sintéticos, porque esses polímeros eles são fabricados em laboratório. Aí você fala assim, Flávio, eu preciso ter na ponta da língua esses exemplos? Não. Você só precisa lembrar que existem polímeros naturais e existem polímeros sintéticos. Tranquilo? Segunda classificação. Quanto está a mecânica desse polímero? Dentro dessa classificação, existe aqui um polímero importantíssimo, que são os elastômeros. O que são os elastômeros? Os elastômeros são polímeros, pessoal, que podem ser puxados, ou seja, nós podemos fazer uma tração com esse polímero e esse polímero ele não se rasga, suas ligações elas não são quebradas. Você puxa esse polímero e ele volta para a posição de origem dele. Isso é um exemplo de elastômero. Você tem três possíveis classificações. Nós temos os plásticos, olha aí os polímeros sintéticos aparecendo. Nós temos, como eu acabei de falar, os elastômeros e nós temos as fibras. As fibras são polímeros completamente diferentes dos elastômeros. Enquanto o elastômero você faz a tração e ele retorna ao seu ponto de origem, a fibra não. Você faz a tração e as ligações elas se quebram. Beleza? Terceira classificação. Quanto ao térmico. Existem duas classificações aí. Você pode classificar um polímero como termoplástico ou você pode classificar um polímero como um termofixo, termorrígido. Flávio, essa classificação ela é devido a quê? A capacidade de ser aquecido e moldado. Existem polímeros que podem ser aquecidos e a partir desse aquecimento você moldá-lo para uma outra forma, para uma nova utilização. Existem polímeros que não resistem a aquecimento e se decompõem durante esse aquecimento. Os polímeros termoplásticos são polímeros que podem o quê? São polímeros que podem ser aquecidos, moldados e a partir desse molde sofrer ou realizar ou ter uma nova o quê? Utilização. Já o polímero termofixo, não. Ele não resiste a aquecimentos e se decompõe. Aí você fala assim para mim, Flávio, como saber se um polímero ele é termoplástico ou termofixo? Simples. Basta você olhar a estrutura do polímero. Se o polímero tiver uma estrutura linear, ele é termoplástico. Flávio, o que é uma estrutura linear? É o monômero que dá origem ao polímero ter cadeias o quê? Normais ou cadeias ramificadas. Se o polímero ele tem uma estrutura tridimensional, a gente diz que ele é termofixo ou termorrígido. Flávio, o que é ter estrutura tridimensional? É as cadeias poliméricas elas apresentarem o que nós chamamos no estudo dos polímeros de ligações cruzadas. Essa ligação que você está vendo aqui, essa ligação que você está vendo aqui, essa ligação que você está vendo aqui é uma ligação cruzada que dá origem, a uma estrutura tridimensional, que a gente também pode chamar de estrutura em rede. Essa estrutura tridimensional em rede, ela é rígida, ela não permite que o polímero ele seja aquecido e moldado. Não se esquece, termoplástico pode ser aquecido, moldado. Cadeia é o quê? Normal ramificada. Termofixo não pode ser aquecido. Durante o seu aquecimento ele se decompõe. Como é que é a cadeia? A estrutura da cadeia é uma estrutura o quê? Tridimensional. Cadeias com ligações o quê?
cruzadas. Beleza? Próxima classificação, composição. Existe o que nós chamamos de homopolímeros e existe o que nós chamamos de copolímeros. Logo na nossa introdução, eu dei um exemplo sobre isso. Olha só. Homopolímeros são polímeros formados pelo mesmo monômero. O prefixo homo, pessoal, é justamente para dizer que isso tem uma característica homogênea. Beleza? Quando o polímero ele é formado por monômeros diferentes, a gente chama ele de copolímero, tá? Uma coligação de polímeros. Por isso que a gente chama de copolímero. Estou mostrando aqui, ó. O polímero bolinha, o polímero quadradinho, o polímero bolinha, o polímero quadradinho. Tranquilo? Homopolímero, tudo igual. Copolímero, uma coligação de monômeros. Tranquilo? E a última classificação, a classificação em relação à síntese. Existem polímeros que são formados por reação de adição, nossa próxima aula, e existem polímeros que são formados por reações de condensação. Aí a gente vai aprender a principal característica dos polímeros de adição, nós vamos aprender quais são as principais características dos polímeros de condensação. Tranquilo? Beleza? Galerinha, terminamos a nossa primeira aula de polímeros. Nessa aula nós definimos polímeros e nós classificamos os polímeros. Beleza? Nossa próxima aula, aula 2, que está na playlist, nós vamos falar dos polímeros de adição. Tranquilo? Um forte abraço